Ora então, bom dia. Hoje chegamos ao final da nossa série panorâmica do Velho Testamento e chegamos ao último livro do Velho Testamento, Malaquias. Podem ir abrindo as vossas Bíblias do livro de Malaquias. E esta nossa série, um rei, um povo, um livro, levou-nos ao longo destes meses a olhar para a história bíblica como uma única narrativa que é coerente. Todos os livros estão ligados, há uma mensagem igual, transversal, em todos eles. E nós conseguimos passar estes meses todos, começando logo lá no início, a ver que Deus é rei, um rei soberano, que cria, governa, que se revela. É esse rei que escolhe para si um povo, Israel, um povo chamado não por mérito, mas pela graça, para viver em aliança com Ele. Ao longo desta história, nós fomos vendo que este povo, repetidamente, tal como eu e tu, falha. E logo no início nós vemos que o homem rejeita o seu rei, quebra a aliança, vive em desobediência. Mais tarde, o povo que Deus forma para si repete este mesmo padrão, tal como eu e tu. Assim, era justo que Deus simplesmente refizesse tudo, fizesse um reset. Mas não. Ainda assim, Deus permanece fiel. E Deus levanta profetas para que o povo, o seu povo, seja chamado ao arrependimento. Ele disciplina o seu povo, mas em todo o tempo ele nunca, em tempo algum, abandonou o seu povo e o seu plano. E no centro de tudo isto está a palavra, o livro. E é por meio dela que Deus se vem revelando, Deus confronta, Deus corrige e Deus aponta para aquilo que está por vir. A grande tensão em toda esta história, desde o Gênesis até Malaquias, é como é que pode um Deus santo permanecer fiel a um povo que lhe é tão infiel. Repararam logo desde o início que nós andámos sempre em altos, não muito altos, em boa verdade, mas fomos muito baixos. À medida que o Antigo Testamento avança, a resposta começa a ganhar forma. Porque Deus vai prometendo um rei que é definitivo, um rei justo, um rei que não só governará o seu povo, mas transformará o coração do seu povo. E é precisamente aqui que surge Malaquias. E Deus vai falar uma última vez antes de um longo silêncio. A profecia de Malaquias antecede um longo silêncio em que Deus não falará mais com o seu povo. Vamos ler o texto. Capítulo 3. E vamos iniciar a leitura no versículo 1. Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos.
e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que devemos de tornar? Em que havemos de tornar? Capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Daquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e os juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aqui a palavra do Senhor. Amor, arranja-me um lenço, faz favor. Isto vai ser complicado hoje. A constipação chegou lá à casa. É melhor. Gonçalo, depois tiras isto da gravação, por favor. Nesta altura em que nós lemos Malaquias, o povo já regressou do exílio, não é? Nós vimos na semana passada isso com o David. O templo já está reconstruído, o culto já está restabelecido. Mas o problema mais profundo continua por ser resolvido. O culto mantém-se, sim, está restabelecido, mas o problema é que o coração do povo continua longe de Deus. Eles vivem debaixo do domínio estrangeiro, sem rei, sem a glória visível dos outros tempos. Lembram-se que quando Israel saía para a luta, os povos, por causa da sua fama, temiam. A questão é que este desânimo, este governo, este estado das coisas conduz a um desgaste espiritual profundo. E o livro de Malaquias, a profecia de Malaquias, apresenta-se como uma série de diálogos que Deus confronta, em que Deus confronta um povo cuja fé rotineira, mecânica, é totalmente superficial. Ao longo dos capítulos 1 e 2, Deus vai denunciando os sacerdotes que são negligentes, que praticam e levam o povo a um culto corrompido, e mostram um povo que começou a olhar para a sua relação com Deus de forma utilitária. Hoje Deus dá-me jeito, então eu cultuo. Hoje não me dá jeito de fazer aquilo que Deus me ordena, então eu sigo a minha vontade. Um cenário bem diferente daquele que nós vimos na semana passada, não foi? Em que o povo, ao ouvir a lei, prostrava-se e chorava. Ao ponto de Esdras e Neemias e daqueles que os acompanhavam, parem com isso! Hoje é dia de celebração. O ponto crítico chega no final do capítulo 2, que nós não lemos, mas coloquem os vossos olhos no último versículo do capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras e em dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou então, onde está o Deus do juízo? O povo chega a um determinado momento em que pergunta, onde está a justiça? Nós fomos castigados, onde está a justiça? Não há justiça para nós? Onde está esse Deus de justiça?
E é esta pergunta que nos faz mergulhar no nosso texto. No capítulo 3 que nós lemos, Deus responde anunciando que é Ele mesmo que virá. E Ele vem não apenas para julgar, mas também para purificar o seu povo. No capítulo 4, que nós também lemos, essa resposta culmina com o dia do Senhor, um dia de juízo para uns e de restauração para outros. É por isso que no texto que temos diante de nós veremos que Deus vai intervir pessoalmente para julgar o pecado e purificar o seu povo. E é exatamente por isso que a mensagem de Malaquias é urgente. É urgente. É tempo de arrependimento. É preciso arrependerem-se antes do dia do Senhor. Este é um chamado cujo eco chegou até nós. Nós vamos dividir, para perceber como é que isto se aplica a nós hoje, dividiremos o nosso sermão em 3 pontos. O primeiro, dos versículos 1 a 5, Deus vem e a sua presença vai expor tudo. O segundo, ainda há tempo, mas é preciso voltar para Deus agora, dos versículos 6 e 7. E por fim, no capítulo 4, vai chegar o dia, prepara-te, hoje. O rei virá e colocará tudo a descoberto e julgará o seu povo. Pela sua longanimidade, pela sua santa paciência, ainda há oportunidade para arrependimento. Mas o dia virá em que essa oportunidade acabará. Por isso, é preciso viver preparado. Vamos ao primeiro ponto. Deus vem e a sua presença expõe tudo. Israel pede justiça. É isso que nós vemos no final do capítulo 2. Eles querem que Deus apareça. Eles já foram castigados o suficiente. É hora que Deus faça alguma coisa. Depois de tudo o que passaram, lembramos-nos que estamos no pós-exílio. O povo tinha passado pelo juízo e agora regressando, querem que Deus venha e que julgue as nações. E a resposta de Deus é muito interessante. Logo no início do capítulo 3, é surpreendente. Deus diz, eu vou aparecer. Deus acede. Deus acede. O Miguel há pouco, quando lia o Salmo 2, há aquela expressão lá que, como se Deus estivesse a falar com um tom jocoso, não é? A rir. Ele tem uma... Não é que Deus tivesse uma atitude aqui semelhante, mas Deus responde ao povo, sim, eu vou aparecer. Eu vou. Querem o Deus de justiça? Eu vou aparecer. Mas o problema é este, é que o povo quer a justiça de Deus sem perceber que Ele mesmo está sujeito a essa mesma justiça. Aquilo que eles esperavam como um conforto, um rei vingador que agora nos trará a justiça que nós merecemos, será um Deus que os vai confrontar. O conforto transforma-se em confronto. O texto nos mostra é que essas consequências que advêm da vinda do Senhor não serão sob forma de vingança como eles querem para as nações que oprimiram Israel. As consequências são para julgar ou incluem julgar e purificar o pecado de Israel, principalmente dos seus líderes religiosos. É por isso que Deus diz, vocês querem justiça? Querem que eu venha? Eu virei. Mas quem suportará o dia da minha vinda? A profecia de Malaquias encontra o seu cumprimento pleno no Senhor Jesus, o Rei, que vem ao seu templo, cumpre as promessas da aliança de Deus com o seu povo. O profeta mostra também qual é o caráter dessa vinda. Ele vem para purificar e julgar. Não há dúvidas em relação a isso no texto. E o povo, tal e qual como está, não estará pronto para o receber. Deus anuncia que enviará um mensageiro que irá preparar o caminho adiante dele. Reparem, mais uma benevolência. Eu estou a avisar-vos, eu virei. Mas olha, ainda envio mais um, será o último. Para que vocês voltem a ser avisados. E o Novo Testamento mostra-nos que esta promessa se cumpre na pessoa de João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? Qual era a mensagem? Não precisam de abrir. Lucas 3 diz assim,
Ele, ou seja, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das leis do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O mensageiro, o anjo do Senhor que é enviado para preparar a chegada do rei, não traz uma mensagem assim tão diferente do final do Velho Testamento. Da profecia que Malaquias fala ao povo, num incentivo à preparação. Porque ele virá para julgar, ele virá para expor o pecado. Deus dá, mais uma vez, na sua imensa misericórdia e paciência, ainda mais uma oportunidade. E imediatamente antes do rei chegar, João Batista prega o arrependimento e usa palavras duras e imagens fortes, tal como o profeta Malaquias. E quando o Senhor vier, a pergunta não será: finalmente Deus veio para julgar os outros? Em boa verdade, os discípulos, no livro dos Atos, perguntam ao Senhor: é agora que tu vais estabelecer o teu reino? É agora que vais julgar os outros? A pergunta será: quem suportará o dia da sua vinda? Ele vem como o fogo do ourives, como o sabão dos lavandeiros. Ou seja, a sua presença não deixará nada intacto. Para que serve o fogo, se não para purificar? Para que serve o sabão, se não para limpar, lavar? Ele purifica, expõe, julga. E reparem, o texto mostra-nos que ele começa pelos próprios filhos de Levi, os líderes religiosos, aqueles que deveriam levar o povo ao culto santo, ao Deus santo, único e verdadeiro. E o texto mostra-nos que o problema não está apenas fora do povo, nas influências que eles podem receber dos povos vizinhos e das civilizações por onde passaram, mas sim no coração do próprio povo que está afastado de Deus. O texto diz-nos ainda, versículo 5, que ele vem como testemunha contra o pecado que Israel tolerava: mentira, adultério, exploração, injustiça e falta de temor a Deus. Por outras palavras, o povo quer o Deus da justiça, mas não percebe que o problema da injustiça não está apenas à sua volta, mas está dentro do seu próprio coração. E é por isso que esta palavra aponta para Cristo. Porque Deus prometeu que viria, e é em Jesus que essa promessa se começou a cumprir. O Senhor veio, inclusive ao seu templo. Ele veio confrontar o pecado, expor a falsa religião e chamar o povo ao arrependimento. Em boa verdade, se nós nos recordarmos, Jesus literalmente fez aquilo que aqui está. Quando ele vem ao seu templo, o templo onde o seu nome deveria ser adorado, e ele expulsa os mercadores, expondo a pobreza que existia no coração do povo. Faz uma pergunta honesta a ti mesmo. Se Deus expusesse hoje o meu coração, o teu coração, o que é que viria à tona? Foge de viver apenas de uma aparência espiritual, de um culto, de linguagem, de rotinas. Israel fazia isso. Israel fazia isso. E o Senhor enviou um profeta para, diz o início
do livro de Malaquias, peso da palavra do Senhor contra Israel. Para e avalia, para por um momento, medita, avalia entre ti e o Senhor as áreas escondidas da tua vida e do teu coração, as tuas motivações, a tua integridade, a tua pureza, a tua justiça no dia a dia e tudo mais que tu e principalmente o Senhor conhecem. Leva a sério pequenas incoerências. É só uma mentirinha. Que mal tem? No trabalho, nas tuas finanças, nos relacionamentos familiares, profissionais e até nos fraternais em Cristo. Repara que o texto que nós acabamos de ler é para o povo, em primeiro lugar. O peso é sobre o povo, não é sobre Ciro e os persas, nem Nabucodonosor e os babilónicos. Meu irmão, minha irmã, isto é primeiramente para mim e para ti, antes de ser para os outros. E tu, meu amigo, minha amiga, que ainda não tens como rei a Jesus, talvez aches que Deus está distante ou indiferente. Atenção que o texto diz o contrário. O texto diz, Ele vê tudo, conhece todos, conhece-te a ti, de forma mais profunda do que tu mesmo. A questão não é questionar-te se Deus existe, mas sim se eu estou preparado para estar diante dele quando ele me expuser. Não diz essa pergunta com distrações, com as coisas da vida, o trabalho, o dinheiro, o entretenimento. Sabem, aqueles que já estamos na igreja há algum tempo, sempre ouvimos dizer, eu primeiro vou casar. Até havia uns sketches na nossa altura, uns sketches que se faziam, umas peças de teatro que se faziam isso. Primeiro eu vou casar, depois eu penso em Jesus. Depois de eu seguir a casar eu vou para a universidade, depois eu penso em Jesus. Depois... Agora eu estou a fazer de Samuel. Não é? Não a diz. Não a diz. O teu encontro com Jesus é a prioridade, ou deve ser a prioridade da tua vida neste momento, porque senão tu estás condenado. Mas este texto também fala a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. A igreja não é validada pela atividade, mas sim pela sua autenticidade. Reparem, voltamos ao exemplo de Israel. Eles tinham ou não tinham culto? Eles cumpriam ou não cumpriam os rituais? Eles ouviam ou não ouviam a lei? No entanto, o seu coração estava tão longe de Deus que Deus tem que enviar um profeta para lhes trazer uma mensagem de arrependimento e condenação. A igreja não é validada pela sua atividade, mas sim pela sua autenticidade. Todos juntos nós precisamos, como corpo, avaliar. Estamos nós mais preocupados com a imagem ou a verdade? Estamos mais preocupados que o nosso culto reflita uma igreja de coração rendido ou apenas rotina em que nós vimos cá? Reparem quantas vezes nós temos referido isto nos últimos tempos. Nós precisamos criar uma cultura no nosso meio onde o pecado possa ser confessado com verdade, com graça, com cuidado mútuo, sem crítica, sem murmuração, sem julgamento, sem condenação carnal, mas com amor, verdade, responsabilidade. Nós precisamos criar uma cultura onde a transformação à imagem de Cristo seja desejada, seja esperada, não apenas assumida. E tudo isto para a glória do nosso Rei. A vinda do Rei, ela não é neutra. Ela vem para expor o pecado. Ela vem para purificar. Ele vem para expor o pecado. Ele vem para purificar o seu povo e julgar com justiça o pecado que nós toleramos e a desobediência em que nós continuamente insistimos. Mas o texto continua. Dos versículos 6 e 7. Ainda há tempo, mas é preciso voltar para Deus agora. O versículo 6 é a razão pela qual o profeta traz esta mensagem de urgência. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ao longo da história, de toda a história, e nós temos tido esse grato privilégio de a termos corrido
ainda que de uma forma apressada, é verdade, mas para o propósito da nossa série é isso que pretendíamos. Ao longo de toda esta história, Deus tem mostrado a sua fidelidade. Ele cumpre sempre aquilo que promete e é exatamente isso que está por detrás desta afirmação. Eu, o Senhor, não mudo. Se Deus já tivesse mudado, o povo já tinha sido consumido. Mas porque Ele não muda, ainda há tempo. Ainda há tempo. A sua fidelidade é a razão pela qual ainda há oportunidade de arrependimento para Israel. É uma oportunidade real, ativa, ainda presente, acessível. E é Deus que continua a mostrar a sua graça, a sua misericórdia para com um povo rebelde, obstinado, adúltero, infiel, injusto, maldizente, interesseiro. Um povo que está desviado da aliança, que é chamado a voltar por aquele que não só nunca quebrou a aliança que fez com o povo, como sempre a sustentou e cumpriu. Ainda há tempo. Volta para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Reparem, o texto é primeiramente para Israel. É para os seus, é para o seu povo que Deus fala em primeiro lugar. Deus não muda, mas tu podes mudar. Tu podes ser transformado por Ele. O Espírito Santo que habita em nós, aqueles que somos filhos de Deus, usa a palavra para expor o nosso coração e chamar-nos ao arrependimento. Numa área concreta da tua vida onde tu tens adiado voltar para Deus, é a altura de olhares esse hábito, essa luta ou essa decisão que tens que tomar e entregares ao Senhor. Voltares-te para o Senhor, porque Ele não muda. É o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a palavra desafia-te, em vez de pensar só nesse assunto, agires, hoje. Volta-te para o Senhor. Deus não te abandona. E como Pai, Ele continua a chamar-te. O Velho Testamento poderia terminar com: passaram estes anos todos, vocês não voltaram para mim, estou farto de vocês e da vossa vida. Mas não. O versículo 7 diz: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se tu ainda não pertences a Cristo, o facto de ainda estares aqui a ouvir isto é uma oportunidade que Deus continua a lançar-te. É Deus a chamar-te de forma bem direta: vem para mim. Vem para mim. E eu voltar-me-ei para ti. Tu não precisas de resolver toda a tua vida para te aproximares de Deus. O teu primeiro passo é voltares-te para Ele de coração humilde, contrito. E Ele tratará da tua transformação. Então, o que é que te impede de voltares-te para Jesus? O que é que te impede de conheceres o Rei hoje? Queridos irmãos, a palavra de Deus começa por confrontar o povo de Israel e é exatamente isso que nós vemos aqui em Malaquias. O povo é chamado ao arrependimento e esse mesmo chamado ao arrependimento estende-se também a todos que ainda não se voltaram para Deus. É por isso que a igreja deve ser o lugar onde o arrependimento é algo normal. Não um sinal de fraqueza, mas de vida saudável espiritual, ou vida espiritual saudável. É por isso que nós precisamos avaliar se nós estamos a ser facilitadores do retorno uns dos outros para o Senhor. Porque, quer queiramos, quer não, todos nós caímos. Não importa a tua experiência cristã. Não importa quantos anos tu tens e quanto conhecimento tu tens da palavra de Deus. Se tu continuares a olhar para ti, tu vais continuar a cair. E quando caíres em ti, verás que há apenas uma pessoa para quem tu podes voltar. E esse é o Senhor. Esse é o Rei.
Como igreja, nós precisamos perceber se estamos a facilitar este retorno uns dos outros para Deus. Isto é, se nos estamos a ajudar-nos e a levar-nos uns aos outros ao arrependimento, ou será que estamos a dificultar e a criar expectativas irreais? Para que isto aconteça, tem que haver relações reais, não superficiais, onde todos nós, como um corpo, nos ajudamos mutuamente a crescer em Cristo. Por isso, devemos colocar no lugar certo números, logísticas, edifícios e tudo mais para cuidarmos verdadeiramente das pessoas, cuidarmos verdadeiramente uns dos outros, preocuparmos verdadeiramente uns com os outros. Porque nós somos membros uns dos outros. Para que depois uns e outros possamos ajudar outros a vir a Cristo. Só que este tempo de oportunidade de tornar para o Senhor não dura para sempre. Não dura para sempre. E entramos na nossa última parte. Vai chegar o dia. Prepara-te hoje. O texto que temos diante de nós não é apenas um texto informativo a dizer: atenção, vocês querem justiça? Então eu, o Deus de justiça, vou ter convosco. Eu virei ao meu templo. Ponto. Não, o texto não é meramente informativo. Ele é confrontativo e urgente. É por isso que nesta última parte, toda a expectativa de vinda, toda esta oportunidade e urgência de arrependimento dão lugar à responsabilidade. Logo no início do capítulo 3, há uma expressãozinha que diz: de repente o Senhor virá ao seu templo. E agora, normalmente essa expressão de repente na palavra de Deus significa que vai acontecer algo de terrível. Algo que não é propriamente agradável. E agora no início do capítulo 4 nós lemos que eis que aquele dia vem como? Ardendo como um fogo. Ou como forno, desculpem. Ora, eu não sei qual é a vossa experiência com fornos, mas um fogo a arder não é propriamente um sítio onde eu gosto de estar ou colocar a minha mão. Pois não? Ainda estão comigo, não estão? Estão. Estas duas expressões mostram a seriedade, a certeza e a seriedade deste dia de juízo. Mas não só a seriedade, mas como e a intensidade em que esse dia acontecerá, mas o que acontecerá. Há um dia definido, ou seja, o tempo não é infinito, o tempo de oportunidade aberta para o arrependimento não é infinito. Esta oportunidade não dura para sempre. E nesse dia haverá uma separação clara. O texto diz-nos isso. Os ímpios, e reparem a comparação, como palha, serão consumidos. Vamos voltar ao forno. O que é que acontece quando nós colocamos palha dentro do forno? Esta é a altura em que as crianças davam muito jeito. O que é que acontece quando colocamos palha dentro do forno? Puf! Não percebi. Nem se vê. Obrigado, São. Nem se vê. Os ímpios são comparados... Naquele dia, os ímpios serão como palha. Que agora é e amanhã se desvanece. Como João Batista disse, toda árvore que não dá fruto é cortada, ou seja, o machado já está na base da árvore. Tu cortas uma árvore quando ela está à partida. A menos que seja um maçarico no palhal que vais cortar árvores verdes para meter a queimar a lenha. Bem, adiante. Mas o que acontece é, tu vais meter o machado à árvore, ao sopé da árvore, que está seca, que não dá fruto. Para quê? Uma árvore verdadeiramente seca não serve nem sequer para fazer móveis, nem bancos. Causa o risco de cair. É para o fogo. Para alimentar fogo. Nada mais. Mas há um segundo grupo. Os que temem o Senhor. Para os que temem o Senhor, haverá salvação, haverá restauração, haverá vida. Reparem a expressão do texto no versículo 2. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
Eu fiz aqui um compasso, eu vou. Nós agora na casa onde moramos, a casa tem uma particularidade, que é, tem janelas muito grandes e está voltado a nascente. Ou seja, de manhã ao sair do meu quarto, e há uma das janelas que não dá para tapar, de todo, porque é a porta da casa, ok? E é em vidro. Então eu abro a porta do quarto, meto... A Mónica pergunta-me assim, está sol? Não sei, não consigo ver. É a minha resposta. O sol quando nasce, reparem, a mensagem de Malaquias é uma mensagem boa ou má? Cuidado com a resposta, é tricky, depende. Para os ímpios, não, mas o peso vocês perceberam o que eu queria dizer. O peso destes versos que nós estamos a ler, parece-vos uma coisa muito boa ou muito má? Ok, vamos fazer. Eu sei que vocês sabem que eu quero que vocês digam má. É pesado, é pesado. Reparem, o texto termina com para que eu não venha, o último versículo do capítulo 4, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em todo o texto está subjacente a ideia de que castigo, condenação, mas há oportunidade. Por isso é que vocês estavam com dúvidas e a minha pergunta foi mal posta. Perdão. Há oportunidade. Ainda há oportunidade. Mas o texto é pesado. Mas eis-se não quando que no dia do Senhor, para alguns, aqueles que temem o Senhor, nasce o sol. Mas o texto continua. O sol não só nasce como salvação trará debaixo das suas asas. As asas normalmente servem para, quando, por exemplo, quando os pintos nascem, a galinha põe as suas asas sobre eles para quê? Para os proteger. É garantida aquela salvação. Ou melhor, é garantida a vida daqueles pequenos seres. Mas depois continua. E saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Há uma ideia de prosperidade, de crescimento, de vida. Há bambis a saltarem pela floresta fora. É por isso que a chamada de Malaquias é clara. Preparem-se. Agora. Já. Sabendo de antemão disto, em que haverá uns que desaparecerão como palha e outros que saltarão jubilosos com vida e vida abundante, então preparem-se, porque não há meio termo. E é interessante que Malaquias termina apontando para dois fatores gigantes que têm acompanhado o povo ao longo de toda a história. A lei, que foi dada por Moisés, ele fala em Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb para todo Israel, que são os estatutos e juízos. A lei que Deus tinha dado ao povo e que agora estava a deixar de ser ensinada. Mas ele também fala nos profetas, em Elias. Elias que simboliza os profetas. Este que, sendo a voz de Deus incansavelmente, estes que, sendo a voz de Deus, incansavelmente apontaram o pecado do povo e chamaram o povo ao arrependimento. Nós lemos qualquer um dos profetas e nós vemos que há sempre uma chamada ao arrependimento. Voltem, arrependam-se, voltem, arrependam-se. Vocês estão em pecado, voltem, arrependam-se. Ou seja, Malaquias está a dizer o seguinte: vocês já têm a palavra, vocês já sabem o que Deus requer, por isso, preparem-se agora. Já. Porque o rei vem. E o rei está a chamar o seu povo para se preparar, para se encontrar com ele. E ele faz isso através do livro, a sua palavra, a lei. E através da chamada ao arrependimento, enquanto é tempo. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Há uma separação clara daqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo e que estão condenados.
E o dia chegará em que o Senhor fechará essa porta da oportunidade, tal e qual como fechou por fora a porta da arca antes do dilúvio. E esse mesmo dia traz destruição para uns e restauração e vida abundante para outros. Se Cristo voltar hoje, em que grupo estás tu? Se Cristo voltar hoje, neste instante, em que grupo estás tu? Precisamos todos de viver com a consciência de que as nossas decisões de hoje têm um peso eterno. E este texto não deixa espaço para estou só a ver. Este texto não deixa espaço para ser neutro. Um dia destes eu decido. A Bíblia desafia-te a decidir por Cristo, hoje, já. Ou então dar de caras com a condenação que te aguarda. Tu podes ser palha ou podes ser um bezerro cevado, um Bambi. Volta-te para Jesus. Conhece-o. Dá prioridade a estar com Ele e vive preparado para o encontrares. A Igreja, o povo de Deus, precisa recuperar este sentido de urgência no cuidado e na preparação dos seus membros, também por causa disto. Para que todos sejamos preparados para nos encontrarmos na vinda do Senhor. O corpo de Cristo precisa crescer forte e firme na sua palavra para não viver de manutenção de programas ou de agendas. Não! Nós temos que ser os Elias e os Joões Batistas que pregam efetivamente o Evangelho. Mas temos que nos encher desse Evangelho. Temos que nos apoderar desse Evangelho. Temos que crescer juntos nesse Evangelho. A Igreja precisa crescer em conhecimento e em maturidade por dentro para poder ajudar os outros a prepararem-se para o encontro com Deus. Uma igreja forte, unida, edificada no fundamento dos apóstolos, na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, é a verdadeira solução para uma evangelização relacional, diária e intencional. Se nos ajudarmos a crescer uns aos outros no conhecimento da palavra de Deus e uns com os outros nos apoderarmos do Evangelho, a evangelização acontece. Esta será uma igreja que glorifica o seu Rei e que aguarda e está preparada e que aguarda o seu retorno. Concluindo, ao longo desta nossa série nós vimos um padrão claro a acontecer, que também encontramos no nosso texto de hoje, já no final do Velho Testamento. Deus não muda, é fiel em todo o tempo, como Rei, mesmo quando o seu povo muda e lhe é infiel. O povo falha vez após vez, mas Deus o chama. O povo afasta-se indo atrás do que as nações tinham para oferecer, mas Deus continua a prometer. O povo endurece o seu coração e volta-lhe as costas, mas Deus aponta sempre para um Rei que virá para restaurar tudo. E é exatamente aqui que Malaquias nos deixa, à espera deste Rei prometido. E deixa-nos também confrontados com a necessidade de um coração transformado. Durante cerca de 400 anos não houve mais revelação profética, mas Deus não esteve ausente. Antes do silêncio, Deus promete que Ele próprio viria e essa promessa cumpre-se em Jesus, o Rei dos Reis, que nasceu. Nós vemos ecos claros desta profecia de Malaquias quando Jesus entra no templo, confronta o pecado e expõe a falsa religião. Em Jesus, nós vemos o cumprimento desta imagem, porque Ele vem para purificar, para confrontar o pecado e para transformar vidas. Mas Jesus também é o justo juiz que confrontando o pecado, declara a justa sentença sobre ele. Mas na rude cruz de Cristo há algo ainda maior. Na cruz, o Senhor Jesus não apenas anuncia o juízo que o pecado merece. Ele próprio suporta esse juízo em lugar do seu povo.
É ali que a grande tensão do nosso texto se resolve. Quem pode suportar o dia da sua vinda? Ninguém. Ninguém. A não ser que alguém suporte por nós. E isso foi o que Cristo fez. Isso foi o que Cristo fez. O juízo que nos cabia caiu sobre Ele, para que, como seu povo, fôssemos purificados e não fôssemos destruídos. Jesus é o Senhor que veio, o juiz que confronta o pecado, o meu, o teu e de todo aquele que se queira arrepender. É o Salvador que tomou o nosso lugar, para que no dia do Senhor não sejamos consumidos, mas restaurados pela fé para uma nova vida em amor e paz com Deus. No Novo Testamento, este dia que Malaquias anunciou começa com a vinda de Cristo e será completado quando Ele voltar segunda vez. Mas tem bem presente o seguinte: hoje o Rei não está ausente, está a caminho. Por isso é urgente voltar para Ele antes do dia do Senhor. A questão não é se o Rei vai agir, nem quando o fará. É o que cada um de nós vai fazer antes disso acontecer. Hoje ainda há tempo. Que o Senhor nos abençoe para a sua glória.